Bem-vindos ao The Debate. Hoje, a gente mergulha numa questão que, nossa, parece definir muito da nossa política atual, né? Direita ou esquerda, quem tem razão? É. É um debate que está em todo lugar, sabe? Alimentado por uma polarização crescente que a gente vê em análises como as do Karnal ou da Priori. A pergunta central, então, é: existe mesmo uma resposta? Uma razão definitiva de um lado ou do outro? Ou será que as melhores soluções vêm, sei lá, de outro lugar? Nossa conversa vai tentar explorar um pouco as tensões, as ideias de pensadores bem diferentes, né? De Scruton e Burke até Marx e Badiou. Eu vou defender aqui uma perspectiva que valoriza mais a ordem, a prudência, sabe? O reconhecimento dos limites humanos. Algo geralmente associado à direita. E eu vou argumentar mais por uma perspectiva que foca na igualdade, na crítica das estruturas de poder que a gente tem hoje e na necessidade de transformação. Algo mais alinhado, então, à esquerda. Vamos tentar entender se um desses caminhos oferece respostas melhores para os nossos desafios. Excelente. Bom, então, começando pela minha posição, quando a gente fala numa visão mais à direita ou conservadora, não é querer parar o tempo, né? É mais ter prudência. Eu penso em autores como o Scruton ou mesmo o Pondé, que lembram a gente de uma coisa fundamental. A natureza humana ela é imperfeita, complexa. E as sociedades são organismos, assim, incrivelmente delicados. Isso leva a um certo ceticismo com aqueles grandes projetos de engenharia social, sabe? Aquelas tentativas de redesenhar tudo do zero. É só lembrar da cautela do Burke com a Revolução Francesa, como o Coutinho resgata. A gente valoriza a tradição não por fetiche, não é isso? Mas porque ela carrega uma sabedoria que foi testada pelo tempo. As instituições, família, lei, comunidade, elas são vistas como âncoras, né? Necessárias para a estabilidade. Geralmente, isso implica defender limites ao poder do Estado e reconhecer o papel da economia de mercado para criar prosperidade. Embora, claro, sem ingenuidade. O próprio Pondé alerta contra essa coisa de idolatrar a riqueza. E tem uma crítica ao que a gente percebe como um certo utopismo na esquerda. Aquela busca por um homem novo que, historicamente, já deu uns flertes com resultados bem desastrosos, né? Como totalitarismo ou crises sociais, ambientais, que o Scruton analisou em regimes passados. A ênfase acaba caindo mais na responsabilidade individual, no mérito, ainda que a gente saiba que uma meritocracia perfeita é uma idealização. Já eu parto de um ponto de vista bem diferente. A esquerda, como eu vejo, ela nasce de uma crítica fundamental às estruturas que a gente tem hoje, especialmente ao sistema capitalista. O Marx, por exemplo, ele mostrou como a lógica da acumulação constante gera quase que inevitavelmente desigualdade e exploração. Pensa na ideia da mais-valia, né? Essa diferença entre o valor que o trabalho cria e o salário que é pago. Isso gera também alienação, aquele sentimento de estranhamento com o próprio trabalho, com a sociedade. Para nós, isso não são acidentes de percurso, sabe? São características centrais do sistema. Por isso a necessidade de uma mudança estrutural, não só uns remendos. A ideia de luta de classes, para o Marx, era o motor da história. A gente defende que a transformação social não só é possível, como ela é necessária. Pensadores mais recentes, tipo Badiou ou Zizek, quando falam da hipótese comunista, eles não querem voltar para modelos antigos, claro que não. Mas eles insistem em manter viva a ideia de que a gente pode ir além do capitalismo, sabe? Reinventar nossa imaginação política. Isso pode significar, sim, um Estado mais ativo para corrigir injustiças, para regular o mercado, como Keynes sugeriu em outro contexto, ou mesmo mudanças mais profundas. A crítica à direita não é pessoal, óbvio, mas é por entender que ela tende a defender um status quo que beneficia poucos. E sobre os problemas históricos, como o stalinismo, muitos na esquerda, como Matos aponta, veem isso como desvios trágicos, né? Não como a essência do projeto de busca por igualdade, mas como algo a ser superado. Entendo o ponto da crítica estrutural. Mas essa busca por transformação radical, ela não subestima justamente a complexidade e a imperfeição humana que eu mencionei. Vamos pegar esse primeiro ponto de tensão. Natureza humana e sociedade ideal.
A visão que eu defendo parte dessa falibilidade. Nós não somos anjos, né? Temos paixões, limites. As instituições, as tradições, elas servem como freios, como canais para o que a gente tem de melhor, como argumentam o Coutinho ou o Pondé. Existe um ceticismo forte sobre essa ideia de que a gente pode criar uma sociedade perfeita ou um homem novo pela política. A ordem social, ela emerge, ela não é só um projeto de arquitetos. Mas veja bem, essa visão da natureza humana como algo fixo e imperfeito, será que ela não serve justamente para justificar as desigualdades que existem? Eu argumento que a nossa natureza é muito mais plástica, sabe? Ela é moldada pelas estruturas sociais. O egoísmo competitivo que a gente vê hoje, será que ele é a nossa essência mesmo? Ou é um reflexo da lógica capitalista? Como sugere o Matos naquele debate com o Vassoler. A esquerda aposta no potencial de emancipação, na possibilidade da gente criar sociedades que incentivem a solidariedade, a cooperação. A exploração não seria um destino, entende? Mas uma condição histórica que a gente pode e deve superar. Reconheço que as estruturas moldam o comportamento. Claro, não sou ingênua quanto a isso. Mas ignorar certas constantes que a gente observa ao longo da história, certas tendências à busca de poder ou ao tribalismo, me parece perigoso. Talvez a questão não seja negar a plasticidade, mas reconhecer que ela tem limites, né? E que a prudência exige trabalhar com o material humano que a gente tem, não com o idealizado. A própria divisão aqui entre fixo e plástico talvez simplifique demais, você não acha? A interação entre predisposição e contexto é que é a chave. Concordo que é uma interação complexa, sem dúvida, mas a ênfase faz toda a diferença. Se a gente parte da premissa da plasticidade da influência social, a urgência da mudança para criar estruturas mais justas, ela se torna evidente. Agora, se a gente parte da imperfeição como um dado imutável, a tendência é justificar a manutenção do status quo. E isso leva a gente para o segundo ponto, mudança versus ordem. A sua perspectiva preza a prudência, a mudança gradual, orgânica, como o Burke defendia e o Scruton reitera. A ordem atual, mesmo falha, é um bem a ser preservado contra rupturas que podem levar ao caos. A direita se associa muito à defesa dessa ordem, né? Exatamente. A desconfiança não é com a mudança em si, veja bem, mas com a ruptura revolucionária, que, historicamente, costuma cobrar um preço altíssimo em sofrimento humano. E muitas vezes sem entregar o paraíso que foi prometido. A ordem, por mais imperfeita que seja, ela oferece uma previsibilidade mínima para a vida das pessoas. Mas e quando a ordem é, na verdade, a institucionalização da desordem para a maioria? Uma ordem que mantém a exploração, a desigualdade gritante. Aí, para a esquerda, a crítica a essa ordem é fundamental. Pensadores como Marx ou mesmo Badiou argumentam que mudanças profundas, às vezes radicais, são necessárias para alcançar uma justiça real. Manter a ordem a qualquer custo pode significar simplesmente perpetuar a injustiça. A busca é por uma nova ordem mais igualitária. Melhor e alcançável sem destruir o que, bem ou mal, já funciona. A história das revoluções do século XX, ela deixou lições bem amargas sobre isso, né? Talvez o desafio seja encontrar formas de reforma significativas dentro da ordem existente, em vez de apostar na tábula rasa. Mas as reformas, muitas vezes, elas são insuficientes para atacar as raízes dos problemas, o que nos leva ao papel do Estado e da economia. A visão mais à direita, mesmo com nuances como as do Pondé que você mencionou, tende a preferir um Estado limitado, focado em garantir segurança a contratos, mas com mínima interferência na economia, certo? A ideia é que o mercado livre, mesmo com todos os seus problemas, ainda é o melhor motor de inovação e riqueza. Há uma desconfiança grande do intervencionismo excessivo, visto como ineficiente e limitador da liberdade. Sim, a preocupação é essa, que o Estado muito grande, muito interventor, acabe sufocando a iniciativa individual, a própria liberdade, além de ser frequentemente ineficiente ou capturado por interesses, né? Aquela ideia do Hayek sobre o conhecimento disperso na sociedade que nenhum planejador central consegue dominar. Acho bem relevante aqui.
Já a esquerda vê um papel crucial para o Estado, justamente para contrabalançar as tendências do mercado, a concentração de riqueza e a desigualdade, regular a economia para evitar crises, garantir direitos sociais universais, saúde, educação, redistribuir renda. Para muitos, a crítica é ainda mais funda. O problema é o próprio capitalismo, como Marx analisou atrás. O Estado, nesse cenário, pode ser uma arena de luta, um instrumento para buscar essa transformação ou, no mínimo, para mitigar os danos sociais do mercado desregulado. O risco, porém, é um Estado que se torna onipotente, paternalista, minando a responsabilidade individual e a própria dinâmica econômica. E, de novo, a questão da eficiência, da captura por grupos de interesse. Ela não desaparece só porque o Estado é maior. Talvez a questão não seja puramente mais Estado ou menos Estado, mas qual Estado e para quê. E aqui eu reconheço a dicotomia realmente simplifica. Tem gente que defende um mercado regulado, mas não um Estado empresário, por exemplo. Exato, e tem críticas como a do Chomsky, que apontam como o chamado neoliberalismo muitas vezes ataca não só o Estado social, mas a própria democracia e até a ideia de um mercado realmente livre, favorecendo, na verdade, grandes corporações. Então, a discussão é bem mais complexa do que um simples Estado versus mercado. Aquela relação entre riqueza e bem-estar que o Pondé menciona ao dizer que a riqueza pode nos emburrecer, também foge dessa caixinha, né? Concordo que a complexidade existe. E isso nos leva ao último ponto: a democracia. A visão liberal conservadora, defendida por figuras como o Coutinho ou o Scruton, ela valoriza a democracia liberal com suas instituições, separação de poderes, eleições, direitos individuais como a melhor forma que a gente encontrou para garantir a liberdade e gerir conflitos pacificamente. É algo a ser defendido contra ameaças autoritárias, venham de onde vierem. A esquerda, historicamente, tem uma relação mais crítica com a democracia liberal. Muitas vezes ela é vista como insuficiente, sabe? Meramente formal, facilmente capturada por interesses econômicos. O Marx já apontava os limites dela em garantir uma igualdade real. Por isso, muitos na esquerda buscam formas de democracia mais participativas, mais radicais, que deem poder real às pessoas comuns. A crítica ao stalinismo, como eu já mencionei, citando Matos, é vista como uma crítica a um desvio autoritário, não ao ideal democrático mais profundo que se busca. A aspiração é por uma democracia mais substantiva. A preocupação aqui, da minha parte, é que essa busca por uma democracia mais radical possa, na prática, levar ao enfraquecimento das garantias e instituições liberais que protegem as minorias e o dissenso. A história mostra que tentativas de superar a democracia liberal frequentemente resultaram em regimes menos democráticos, não mais. Mas também é inegável que a democracia liberal como a gente tem hoje enfrenta crises sérias. A influência do dinheiro na política, a baixa representatividade, o aumento da desigualdade que corrói a coesão social. Simplesmente defender o status quo pode não ser suficiente. A gente precisa pensar em como aprofundá-la, torná-la mais real para todos. E aqui talvez ambos os lados tenham pontos válidos e preocupações legítimas. A polarização extrema, alimentada por essa visão binária de direita e esquerda, talvez seja um dos maiores riscos para a própria democracia hoje. Como alertam o Karnal ou a Prioli? A capacidade de discordar de forma civilizada, sabe? De buscar consensos mínimos dentro das regras do jogo democrático, parece estar se perdendo. Defender a democracia talvez signifique defender esse espaço de diálogo, mesmo entre visões tão opostas quanto as nossas. Concordo que a polarização tóxica é um problema grave. Talvez reconhecer as limitações dos próprios rótulos e a complexidade dos problemas seja um primeiro passo importante. Bom, chegando ao final então, resumindo a minha perspectiva, a ênfase na prudência, no reconhecimento das limitações humanas, na valorização da ordem e das instituições testadas pelo tempo. A liberdade, eu acredito, ela floresce melhor dentro de limites claros e de uma sociedade com estabilidade. Mesmo que a mudança seja necessária, ela deve ser cuidadosa.
E, do meu lado, eu reafirmo a urgência da crítica às estruturas de poder e desigualdade, principalmente as do capitalismo. A busca por igualdade, por justiça social real, exige transformação, exige manter viva a imaginação de que um mundo mais justo é possível e vale a pena lutar por ele, mesmo reconhecendo, claro, as complexidades e os desafios históricos. Fica claro que as tensões entre essas visões são profundas, persistentes. A gente não sai daqui com uma resposta definitiva sobre quem tem razão, né? Talvez a própria pergunta seja uma armadilha simplificadora. As fontes que a gente usou mostram a riqueza e a dificuldade dessas questões. Exato. Acredito que considerar seriamente os argumentos de cada lado, as críticas, as preocupações, isso já é um avanço. A realidade é multifacetada e talvez soluções melhores surjam justamente do reconhecimento dessa complexidade, sabe? Indo além de uma adesão cega a um dos polos. Esperamos que essa troca de ideias tenha ajudado a iluminar diferentes ângulos desse debate contínuo. O convite fica para que cada um continue a sua própria reflexão. Obrigada por nos acompanhar no The Debate.